Hoje a gente está recebendo a terceira entrevistada da série, Regina Jansen, da chapa A Ordem é Renovar. Maria Regina Jansen Alcântara tem 47 anos, é natural de São Luís, no Maranhão. Formou-se em Direito em 2008, ingressou na militância da área previdenciária, é especialista em Direito Previdenciário. Em 2013 foi indicada a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, sendo reconduzida ao cargo em 2016. Um ano antes foi nomeada membro da Comissão Nacional, atualmente é conselheira suplente da OAB Ceará e presidente da Comissão de Direito Previdenciário do órgão. Seja bem-vinda, doutora Regina. Bom dia. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. E nesse momento eu quero reconhecer o serviço, né, a responsabilidade social do programa em abrir esse espaço, dando essa oportunidade para que nós possamos falar com toda a sociedade e, sobretudo, com a advocacia cearense. Eu aproveito e relembro para a nossa... As perguntas, os Exatamente. ouvintes também que queiram, manda pelo 981-54-3814. Por escrito. Manda por escrito, facilita até para a resposta, porque quando é o áudio... Ela chegou aqui dizendo que uma campanha, segundo ela, feita talvez por oposição, estaria anunciando através de redes sociais de que ela não estaria, a sua candidatura não estaria mais feita, teria se unido, coligado a uma outra. É verdade isso que aconteceu? Infelizmente, Nonato, ontem foi publicado uma foto minha, certo? Ao lado da atual gestão do presidente, uma foto de campanha anterior. O que levou a muitos eleitores da nossa chapa a virem questionar se a Regina havia renunciado, se a chapa havia coligado. E eu quero aproveitar aqui para dizer que a chapa 11 continua e vai até o fim, porque representa a advocacia militante. E não fomos convidados por todos, mas nos mantemos firmes. Por quê? Porque a advocacia cearense, ela merece ter uma oposição legítima. Então eu quero aproveitar e dizer a todos vocês que acreditam numa oposição legítima e verdadeira, que a chapa 11, a Ordem Renovar, permanece e vai até o dia 28, que será o dia da nossa vitória. A senhora classifica a sua chapa como independente? Independente. Não tem ligação nem com a atual gestão, muito embora participe da UAB, mas faz independência a essa gestão. Sim. Por quê? Porque não venho apadrinhada por nenhum cardeal da política oabeana. Eu tenho todo orgulho de dizer aqui, não existe nenhum desses que passaram na condição de ex-presidente, de presidente de OAB, nos apadrinhando. Não fizemos nenhum tipo de coligação nesse porte e nem outro tipo de coligação extra-classe. Então, nós somos independentes, por quê? Porque a chapa é formada por advogados militantes, advogados do pé do balcão. Então, você não vai ver dentro da nossa chapa, e aí eu desafio a qualquer um que está aí, aponte a chapa, a Ordem Renovar, como sendo apadrinhada. Somos independentes. Não tem um apadrinhamento político, nem acordo extra-classe. As outras chapas estariam fazendo acordos que beneficiem apenas a si mesmos do que a própria entidade, a representatividade que é classista? Nonato, o que a gente percebe, certo, é que há um ponto na história da OAB que ela desvirtuou do caminho. E esses dirigentes que passaram, certo, se preocuparam com um pouco, com um pequeno grupo. E a grande massa que nós representamos ficou esquecida. Então, quando nós nos posicionamos dizendo que somos independentes, que não temos acordo desta classe, é porque o nosso objetivo e compromisso único é com a advocacia e com a sociedade. Doutora Regina, só para perguntar aqui, com relação a essa atual gestão, o que a senhora considera contrária e quer realmente denunciar? Nonato, o que é que não vai bem na OAB? Pronto. Meu amigo, eu vou lhe dizer. Se você perguntar para qualquer um advogado, pergunte para qualquer um que esteja trabalhando diariamente para honrar os seus compromissos, ter seus honorários e dentro do judiciário desse que não anda. A resposta é única. Estamos com sentimento de órfão. Não somos protegidos, porque quando se elege um presidente de OAB, se elege um advogado para defender a classe. E a partir do momento
que se possui uma gestão em que o advogado é desrespeitado no judiciário, destratado numa delegacia, qualquer um agora faz chacota com o advogado, é porque existe uma omissão dos seus dirigentes. Olha, você como pai de família, você vai permitir que alguém venha destratar seu filho? Não, você vai defender. A partir do momento que você não defende, o de fora diz na sua frente, teu pai não te respeita. Assim está a advocacia. Se quem é para nos proteger não nos protege, não faz valer a lei federal, porque nossa lei federal, pasmem, simplesmente ficou à míngua. Qualquer portaria tem mais valor do que a nossa lei federal, que estabelece nosso estatuto. Isso aí é o quê? Omissão. E essa omissão, esse desrespeito com a advocacia, não surgiu da noite para o dia. Surgiu o quê? Ao longo desses 20 anos, dessas pessoas que estão na alternância do poder. E isso a classe, a advocacia sabe. E nesse momento eu tenho dito para todos, a eleição da OAB não se trata de amizade, se trata da sobrevivência da advocacia. Porque, permita dizer aqui, um processo não nasce sozinho. Ele precisa do advogado. E é quando este judiciário não anda, esse advogado é atacado como se não estivesse zelando, como se não estivesse trabalhando. E aí você me pergunta, Regina, e o que tem a OAB a ver com isso? Tem tudo. Porque ela é a responsável de vir levantar a bandeira e acompanhar o judiciário. Então, quando não se tem uma gestão que chega na hora que a advocacia precisa, porque quando você é destratado, não é para daqui um mês, não. Tem que ser de imediato. Conversa bonita é fácil. Falar bonito é fácil. Ser fidalgo é muito bom. Eu quero saber, meu irmão, na hora que um advogado está sendo achincalhado, desrespeitado, arregace a manga, saia do gabinete e vá lá. Vá bater em Parambu, como eu fui a Parambu, os colegas dizendo a mim que há um ano está sem juiz titular. Vá até Jati, vá até Milagres. Porque a advocacia não se faz do Meireles para a Aldeota, não. É todo um estado do Ceará. E essa advocacia, quando eu digo de processo, o advogado ele está instrumentalizando um direito que está sendo atingido. E esse direito representa o que? A sociedade. E eu tenho dito claramente para todos. Gestão de OAB tem que se pautar em 3 norteamentos. Constituição Federal. Aonde houver um direito desrespeitado, seja de um trabalhador, seja de um empresário, a gestão da OAB tem que fazer a defesa do direito, por isso não pode ter partidarismo. A gestão de uma OAB tem que fazer cumprir e respeitar a nossa lei federal, 8.906, que estabelece nosso estatuto. E a gestão da OAB tem que fazer cumprir o nosso código de ética, porque nós temos direito, mas temos deveres. Então, nesses 3 pilares é que se deve pautar uma gestão de ordem. Fora disso, eu começo dizendo, relembrando o que eu disse há pouco, aquele caminho que foi desvirtuado tem que voltar agora para o prumo. É esse o compromisso que um presidente de OAB tem que ter. Fora isso, meu amigo, a OAB não deve servir para trampolim político. Deixa a gente dar oportunidade agora aos ouvintes. Perdoe aí o desastre. Não, fica à vontade. A gente, tem várias medidas polêmicas que ao longo dessas entrevistas, com candidatos, as pessoas sempre perguntam aqui. E uma delas diz respeito aos aumentos das custas processuais. Tem uma pergunta aqui do Arnaldo Lemos. Ele pergunta o seguinte, mesmo com a atuação da OAB contra os aumentos das custas processuais, essas custas foram aumentadas absurdamente, sendo ainda instituída a taxa de diligência dos oficiais de justiça. Isso tem encarecido muitos processos. Quais serão as medidas a serem tomadas pela OAB, caso a senhora fique à frente do órgão? Agradeço a pergunta e é dentro do que eu estava me pautando agora. O papel da ordem é enxergar aonde o direito foi atingido. Então, nesse momento aqui, a sociedade precisa sim ser defendida. E é papel da ordem, porque ela faz parte diretamente desse processo, o processo em si. Então, nesse momento, se mantém-se esse prejuízo para a sociedade, a OAB ela não pode ficar omissa. Não é porque tomou-se uma decisão que a gente fica omisso. Nós somos a ordem. Então, como presidente da OAB, eu reitero esse compromisso aqui com a sociedade. Nós iremos instrumentalizar, sim, e buscar minimizar essa situação. O que não pode é nós vivermos no patamar de reclamação e simplesmente não agir. Olhe, meu povo, mais do que propostas,
Nós temos é o agir. Porque pode ter tudo bonito aqui no papel. Mas se você não souber agir na hora que precisa, a sociedade precisou disso. Uma elevação de custa dessa atinge diretamente a vida de quem? A nossa vida como advogado. Principalmente aos jovens Aos jovens, né? os jovens advogados, Nonato. Olha, meu amigo, eu sou egressa do FIES. Eu sei o que é você entrar no mercado de trabalho. Eu vivi 20 anos no comércio e sonhei em ser advogada para poder o quê? Sou doutora advogada e agora eu vou ter uma condição de vida melhor, vou poder fazer um bem, vou me destacar. Quando você se depara no mercado de trabalho, você não tem um piso salarial, você não consegue cliente, como é que você age? Então você vai se socorrer da OAB e a porta está fechada. Tem muitos profissionais que estão atuando em outras atividades, se formam, mas passam para outro ramo. Infelizmente, os 5 primeiros anos são cruciais para essa manutenção dessa advocacia jovem. E aí é o grande desespero, porque vamos falar aqui de piso, certo? A advocacia não possui um piso. E isso não atinge só o jovem advogado, não. Sabe por quê? Porque muitos querem fazer um concurso para procurador do município. Quando você vê um edital, tá lá no edital para procurador do município, R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000. Você fica, meu Deus, eu vou ser um procurador para ganhar isso? Agora esse jovem. E o jovem que sai com uma dívida, boa parte, dívida do FIES, não tem ninguém no meio jurídico na família, não tem condição de colocar um escritório, não tem condição de se manter. E aí eu vou falar como mãe. Como mãe. Uma mãe quando pare, quando tem um filho, meu amigo, é responsabilidade. A partir do momento que aquele cidadão passou no exame da ordem, passou a ser obrigação da OAB. Não importa. Então, nós temos que dar estrutura para esse jovem advogado se manter no mercado. E o que é que, por exemplo, proposta que a sua chapa tem para mudar um pouco isso? Muito bem, vamos começar pela estrutura do piso, porque não é apenas o piso, mas vamos ter um primeiro norteamento. Olha, se falam aí de piso ético. Muito bem, vamos ter o piso ético, mas a questão, meu amigo, é um piso legal. A OAB tem condição, sim, de buscar o piso legal, é exemplo do Piauí, do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, em valores que atendam à necessidade da advocacia. Nós temos condição de ofertar para esse jovem advogado que não tem aonde atender, dentro daquela sede, da nossa antiga sede, uma estrutura de cowork, aonde nós possamos ofertar para essa advocacia os escritórios compartilhados. Todo ano de política de OAB, vem essas conversas bonitas. Mas a minha segurança aqui para a advocacia é que será feito. Isso será feito. O cowork seria, doutora Ariane, para quê? Para que ele possa atender os seus clientes, mas com uma estrutura, não é cabine. Não se trata de cabine, é aquele escritório compartilhado, com a secretária ali para atender e sistema de rodízio. Mais do que outro ponto para a jovem advocacia. Jovem advocacia voltando aqui para a turma dos concursos, quer ter um espaço para estudar. Foi prometido um espaço de estudo para a jovem advocacia, não foi cumprido. É necessário ter isso. É necessário dar condição para que esse jovem advogado pague a sua anuidade. Antes da gente falar da anuidade, eu queria só que a senhora diferenciasse o que é o piso legal e o piso ético. Pronto. O piso legal, ele é respaldado em passar um certificado, um selo, né? Como se fosse um selo ISO, certo? Para aquele escritório, que o piso ético, certo? O piso ético é como se fosse o ISO, que a gente conhece, em que ele reconhece que aquele escritório, então ele está seguindo aquela recomendação da OAB, certo? É um selo qualificado. Um selo de qualidade, não é? Então, aquele escritório vai ter no seu quadro ali a certificação que ele cumpre as orientações que a OAB apresenta. O piso legal, ele é uma lei sancionada pelo governo, vai passar pela Assembleia, apresentaremos o estudo, defenderemos o porquê daquela lei ser sancionada e ali nós teremos uma lei estadual, onde a advocacia cearense tem o seu piso legal. A exemplo do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Piauí. O que é que dificulta aqui no Ceará a aplicação disso? Você fez uma excelente pergunta. São escritórios que não defendem? Eu vou lhe dizer, meu amigo, e aqui eu digo a vocês, empresário do direito não luta por advogado.
Empresário do direito não está preocupado com os pequeninhos, porque os pequeninhos somos nós. Somos nós pequenos escritórios. Nonato, qual é a diferença da carteira de um jovem recém-formado para um grande escritório que está há 30 anos? Não há diferença nas carteiras. São advogados. Então, empresário do direito, que fazem parte muitas vezes da gestão, que já passaram, isso não é prioridade. Então, eu vou me preocupar em estabelecer uma lei que vai determinar um valor legal para eu pagar dentro do meu escritório. Então, é preciso ter uma presidência de OAB independente, que o comprometimento seja naqueles 3 pilares que eu disse anteriormente. Aí sim vamos ter uma gestão olhando. E, só um parênteses, não é só mudar a presidência, não. É mudar a gestão inteira. A gente precisa fazer um intervalo. O intervalo, eu ouvi uma história, como jornalista trabalhando em redação, de que grandes escritórios, eles dividiam as etapas de defesa. Olha, vai para você, vai para você, vai para você. Isso é certo ou contraria a alguma questão ética? Olha, eu vou lhe dizer, você diz dentro da gestão, olha, eu vou lhe dizer, é aquilo que eu lhe falei, do caminho que desviou, não é? Então, os gestores estavam no caminho seguindo, nós temos que reconhecer que no início da nossa ordem, os grandes juristas tinham esse objetivo de lutar pelo direito e pela classe. Mas há um ponto na história da OAB que se desvirtua desse caminho e é público e notório. A partir de quando? Não vou precisar a data, mas nós podemos dizer aqui para vocês que nós temos uma alternância de poder há 20 anos dentro da OAB Ceará. Porque se você pegar uma linha do tempo, pode pegar uma linha do tempo. Aqui não é segredo, eu não estou ofendendo a ninguém. Pegue uma linha do tempo de 20 anos para cá. Você vai ver as mesmas pessoas, enquanto um foi no cargo A, outro foi no cargo B, agora está no cargo X. Quem antes se dizia situação, agora está dizendo que é oposição. O que disse que era posição agora virou situação. E a advocacia fica à margem. A advocacia, que é o principal objeto, fica para escanteio. Parece até política partidária. É para isso que eu estou chegando. Olha, eu digo aqui para todos, para a sociedade cearense e para a advocacia cearense. Se vocês me derem a oportunidade de ser presidente da nossa OAB Ceará, nós teremos uma OAB referência nacional em defesa da advocacia e da sociedade. Eu vou pedir um tempo por conta do nosso comercial. E na volta a gente volta com as perguntas dos nossos ouvintes. Deixa uma pergunta já O Pedro Pereira pergunta qual o seu posicionamento sobre o valor atual da anuidade e a cobrança da taxa para fazer a prova da ordem. É já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. São 9h28, de volta a primeira edição. Para você que está nos acompanhando pela tribuna ou pelas redes sociais, nós estamos live, ao vivo também. Pelo Facebook. Estão acompanhando aqui a doutora Regina Jansen, da chapa A Ordem Renovar. O Pedro havia deixado uma pergunta aqui. O Pedro Pereira pergunta: qual o posicionamento da senhora sobre o valor atual da anuidade e a cobrança da taxa para fazer a prova da ordem? Bom, Pedro, a questão é que a anuidade, isso é fato, ela é elevada. Poucos entre nós pode sim chegar e pagar uma anuidade de R$800. A verdade é que tem que ter um projeto de gestão que dê condição para esse jovem advogado honrar com esse compromisso. Hoje o jovem, por exemplo, agora se formou, ele entra, paga nesse momento esses 50% e no início do ano teria que ter, certo, realizado um curso. Realmente passou agora pelo conselho, mas o fato é que nem todos têm condição de arcar com isso. Nós temos um projeto a respeito da anuidade, certo? E esse projeto, olha, a OAB possui mais de 40 mil advogados inscritos. Representa isso uma carteira de clientes. Significa dizer que nós poderemos, sim, fazer uma parceria com o comércio, certo? Tanto estadual quanto nacional, utilizando essa carteira de clientes. Para quê? Para transformar todo esse consumo que o advogado vai realizar durante um ano, transformar isso em pontos e pagar a anuidade no final do ano. Então, meus amigos, nós temos 3 propostas voltadas a essa carteira de cliente, que são esses 40 mil advogados. A primeira delas
É essa redução da anuidade que pode chegar a zero. A partir do momento que você passa o ano inteiro consumindo, seja aqui no estado, seja fora, você resgata e cumpre o seu pagamento. Essa carteira de cliente também pode ser utilizada e vai ser utilizada para a criação, fecharmos com a criação do plano de saúde da advocacia. Eu não estou falando aqui de desconto de 10%, não. Eu estou falando de utilizar essa carteira. Já embutido na anuidade. Essa anuidade nossa, nós temos possibilidade sim. De fazer tudo isso. Mas o plano de saúde, nós estamos buscando um plano abaixo do preço de mercado, em que dê direito para o advogado e seus familiares. Essa mesma carteira de clientes, esses 40 mil advogados, nós temos condição de fechar uma parceria com as universidades e buscar uma chancela. Para quê? Para transformar a nossa escola superior em uma escola de ensino jurídico de excelência, ofertando curso de especialização, mestrado e doutorado. Formação continuada do advogado. Só uma presidência independente vai pensar nessa advocacia que quer ter, sim, serviços dentro da questão social, da formação continuada e das prerrogativas. Você sabe que uma senhora sabe qual é realmente o que o grande povo, a senhora falava ainda há pouco com a gente, que a OAB muitas vezes está tão focada no seu umbigo que impede também de associar-se às problemáticas da sociedade brasileira. Sim. Falando aqui em nossa região. O que é que a OAB pode fazer em relação à morosidade da justiça, que é uma questão muito evidenciada pelo público? Reclamar, a justiça é muito morosa. O que a OAB pode também fazer para que essa... E essa morosidade atrapalha os próprios acabe. advogados também, Isso. né? Exatamente. Primeiro, a OAB ela deve exercer o seu papel constitucional. E nesse sentido, nós da Chapa 11, nós temos um projeto que é a implantação do sistema chamado Hackathon. O Hackathon, ele vai acompanhar em tempo real todas as publicações do Diário Oficial. Nós iremos ter condição de saber, Nonato, quais são as varas que não estão despachando. Quais são as varas que não possuem magistrado titular. Nesse sentido, aí você vai me dizer, Regina, vai ter essa informação, é só para isso? Não, senhor. A partir do momento que nós tivermos isso em tempo real, a OAB está lá. Cobrando. Cobrando em cima. Saia do gabinete. Nós possuímos um quadro de 84 conselheiros. A pergunta é, qual foi o advogado que viu o conselheiro dentro do Fórum Closber Vilaco fazendo acompanhamento em vara? Não acompanha, Não acompanha, fiscalizando, Faz não o existe. Que o conselheiro? Conselheiro, ele tem dentro do nosso regramento, né, o acompanhamento dos processos, ele julga, mas a questão aqui é maior. A competência tem que ser maior. Então, nós implantaremos o sistema Hackathon, que vai acompanhar o andamento das varas, e nós estaremos em loco. Agora, Nonato, não é só aqui na capital, não, porque a situação grave também está no interior. Então, nós vamos ter varas, como eu recebi a denúncia lá de Itauá, o colega disse a mim numa reunião, doutor, depois de 5 anos que eu peticionei, protocolei o processo, veio um primeiro despacho perguntando se eu ainda tinha interesse na causa. Olhe bem aí a situação. Isso é um desrespeito com a sociedade, com o advogado. Aí o senhor me pergunta, e a OAB fez o quê? Essa mesma pergunta que eu faço. Qual foi o interesse que teve por trás, que não fez ir lá fazer a fiscalização? Eu cheguei em Amontada, o colega me disse, doutor, eu quero lhe apresentar aqui o Muro de Berlim. Eu disse, Muro de Berlim, a vara de Amontada fechou um paredão, distanciando o advogado, para que não entre, de dentro da secretaria. E eu disse, faz quantos dias que está esse muro? Doutora, faz 2 anos. Eu disse, e a gestão? Não, ninguém apareceu. Então, a Caraú, vamos lá para Caraú. A Caraú há 10 anos. São mais de 100 advogados clamando por socorro, porque nenhuma sala da OAB possui a Caraú. E aí pedindo, já fizeram um projeto, já protocolaram o projeto, e não tiveram um olhar para enxergar aqueles colegas que estão lá militando pedindo uma subseção. Então é muito fácil chegar agora, nos últimos instantes aqui de uma eleição, e dizer que vai criar subseção, que vai fazer e acontecer. Meus amigos, somos independentes
E nós vamos cumprir sim, porque nós não temos apadrinhamento político nem comprometimento com nenhum dos poderosos que estão aí. A senhora A gente falou falou 40 mil, só pegar aqui. A senhora falou 40 mil associados, não é isso? Isso dá... Advogados. Advogados. Inscritos na ordem. Inscritos na ordem. Que pagam... 40.100. 40.100, que pagam anuidade de 800, vamos fazer uma conta aí. É um bom caixa, não é? Olha, vamos lá. Nós temos um índice de inadimplência, é fato. Mas você entra no site da OAB e você vai ver que a arrecadação do ano passado está colocado no site da nossa ordem como 22.300.000, certo? Então, o que acontece? Você olha o advogado militante, olha assim, poxa, a OAB recebeu 22 milhões. Aí você vai buscar a prestação de contas. Mas uma prestação de conta tão redondinha, tão fechadinha, bonitinha, e você diz, foi gasto com o quê? Chegamos em salas no interior, salas da OAB, que estão simplesmente, meu amigo, abandonadas. Cadê a lei de transparência que possa ser colocada aí? Agora eu vou lhe dizer aqui, eu em particular, Regina, eu acredito na nossa OAB. Agora a OAB tem que se dar o respeito. Os gestores, um presidente de OAB tem que se dar o respeito e na hora que pega um orçamento que é arrecadado, mensalmente, esse é o nosso projeto, mensalmente apresentar a prestação de conta para cada advogado. Você gastou com uma viagem, nós gastamos com café, nós compramos o quê? Porque foi arrecadado. Agora, por falta, Nonato, dessa transparência que já vem há décadas, nós somos atacados pelo Tribunal de Contas, exigindo que seja feita essa prestação, essa intervenção externa. Mas aqui é igual a história da casa. Você vai admitir que o vizinho venha mandar na sua casa para dizer o que você comprou? Agora, se você está zelando pela sua casa, se você está honrando tudo dentro da sua casa, você, meu amigo, aqui, ó, tá tudo preto no branco. E é isso que nós queremos. A gente já está faltando só mais Então, 2 minutinhos 2 minutos. para o final da entrevista. Eu queria só que a senhora falasse, o Pedro pediu para a senhora falar sobre a inscrição da prova da OAB, e aí a senhora também aproveita e faz as suas considerações finais. Bom, Pedro, a prova da OAB, eu vou dar um exemplo meu, certo? Quando eu me formei, e tem um vídeo meu aí publicado, certo? Depoimento, depois de tanta luta, de 20 anos no comércio, quando cheguei na hora de fazer minha inscrição da OAB, naquela época eu não tive R$150 para fazer. E eu tive que pedir a um, pedir a outro. Então, eu sei muito bem do que o Pedro está falando. Esse valor, para muitos valorosos estudantes, quando chega na reta final, não se tem. E eu vi isso na pele. Então, é preciso que a ordem ela possa fazer um planejamento e ver. Quem poderíamos implantar uma redução de valor para esse que está vindo através do curso pelo FIES, não é? Pelo financiamento. Como foi que... Quem é esse estudante que está querendo prestar a prova? Então, nós poderíamos fazer um estudo e buscar, sim, um olhar específico para esse que tem, naquele momento, essa situação mais fragilizada financeiramente. Ok. Suas considerações finais? Meus amigos, recado para os seus eleitores. Advogados e advogadas, nós temos a oportunidade de mudar essa gestão da OAB. Nós temos a oportunidade de ter uma presidência independente. Vamos sair da reclamação. Vamos sair desse continuismo. Não se trata de amizade. Não caio nessa ilusão. Palavra bonita, nós já conhecemos todos que passaram aí. Já tiveram oportunidade. No dia 28, votem 11 pela renovação da nossa OAB. Regina Jansen. E eu digo a vocês, se eu chegar à presidência dessa OAB, será uma ordem de referência nacional. 28 de novembro, vote 11. A ordem é renovar. Essa é a doutora Regina Jansen, candidata pela chapa A Ordem é Renovar, a quem a gente agradece a presença aqui no programa. São 9h39. Tribuna Band News FM Fortaleza. Band News.